Começando o download da notícia, a primeira edição, e a gente volta aqui com o tabuleiro político, justamente para trazer os bastidores e debater principalmente os assuntos que mais interessam no cenário político, com Maurício Martins e Rafael Bergamo. Vamos continuar aqui falando dessa movimentação para vice. Nunca foi tão disputado ser vice assim, hein? O cargo de vice, tanto de presidente da República quanto do governo do estado de São Paulo, está disputado. Está muito mais interessante que os candidatos principais. Tivemos algumas novidades esse final de semana. O MDB falou que se for para a convenção e puder indicar o vice, eles garantem o voto na convenção para ser o vice do Lula. Tem muita gente comentando que o Kassab pode indicar o vice do Lula também. O Alckmin está tentando segurar ou falou que para com a carreira política. Aqui em São Paulo a mesma coisa. O PL quer o André do Prado. O MDB abriu negociação. Felício Ramute propôs um bingo. Não, ele falou que é para fazer uma sabatina. Agora, colocar o nome de todo mundo num negócio, tirar o nome aí pra ver como é que fica, é o que ele tá tentando. Vai que o Tarcísio sai federal e aí o Kassab vira candidato a governador. Tá muito engraçado aqui. E o vice do governador e do presidente da República vai terminar sendo na roleta. Agora é até interessante, né? Quem não quer ser vice do Tarcísio com uma campanha que mostra pesquisas que ele pode ser eleito no primeiro turno? Sim. Num estado, né, que os mais ricos do país. Ou mais rico. Ou mais rico, com certeza o mais rico. Então fica uma disputa muito acirrada, né? PL, MDB, PSD. Quem que vai formar a chapa, né? O vice do Tarcísio, eu acho que ainda é o mais cotado. É o Ramute. Ele é uma pessoa leal, discreta. Eu acho que o Ramute já perdeu o cargo. Ontem acompanhei o governador Tarcísio de Freitas, junto com ele estava o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, ô trava-língua que é esse nome, André do Prado, e justamente na coletiva o governador Tarcísio falou que aqui ele está numa situação confortável, com tantos nomes interessantes, né, querendo aí fazer essa dobradinha com ele. Mas o próprio André do Prado, durante o evento que eles participaram, fez já um discurso de união, viu? Precisa de discurso de união, porque ainda essa briga por vice está conturbado. O pessoal está tomando um lugar hoje, por exemplo, está saindo em todos os jornais que o Gilberto Kassab está tirando uma principal aliada do governo Tarcísio, que é a secretária de Esportes, que foi, que é de Ribeirão Preto, de Rio Preto, São José do Rio Preto, quase se elegeu deputada aí, foi a vice do Itamar Borges lá na candidatura à prefeitura de Rio Preto, e ela sempre foi muito fiel aos republicanos, e o Tarcísio abriu mão de um monte de indicações do Marcos Pereira aí para nomeá-la como secretária dos esportes, e agora parece que ela está indo para o PSD. Está tendo uma movimentação muito grande aí, e toda essa movimentação baseado na escolha do vice. O Tarcísio realmente está muito, muito bem nas pesquisas, e o principal cuidado é você não deixar seus aliados muito tristes, para eles não entrarem com o pé muito firme na campanha, porque quando você tem uma concorrência muito grande do vice, tá, o que acontece é que quem perde acaba aliviando um pouco o pé e não entrando com tanta gana na eleição. Então tem realmente, mas quanto mais possibilidades de candidaturas, pode ser uma maior quantidade também de problemas para a campanha. De falta de apoio depois, no decorrer da campanha. Falta de apoio depois. Agora, Fabi, tem um detalhe importante, né, do Ramute. Ele é PSD, ele é do partido do Kassab. No programa passado a gente falou da força do Kassab, né, política, pegando até candidatos, deputados, né, do PSDB para compor uma chapa grande, e inclusive se a terceira maior bancada da Lesp, e um governador precisa de governabilidade. Ele precisa de uma Lesp também alinhada para ter aprovações, para de fato conduzir o projeto para ser vencedor.
E o Kassab, né, o PSD, traz isso para ele, com o Ramute. Então, assim, a questão ali também é muito importante nesse aspecto. Ele precisa de governabilidade e o PSD traz isso para ele. Não, eu concordo. E até porque o Kassab tem sido o grande nome aí dessa eleição, agindo aí de forma estratégica, tanto para o governo federal quanto aqui no governo do estado de São Paulo. Ele que está fazendo aí a confusão e o negócio acontecer. Mas só para deixar registrado e para não ficar que o Felício Ramute é só alguém do Kassab, São José dos Campos hoje está entre as 5 maiores cidades inteligentes do mundo e ele tem grande responsabilidade por isso, tá? Hoje todas as dificuldades que a gente tem para dirigir aqui em São Paulo, em São José dos Campos, se você quiser uma vaga de zona azul ou uma vaga em qualquer local da cidade, o seu celular mostra onde que está a vaga com você a muita distância. Tem um parque tecnológico sensacional e o Felício Ramute ele trouxe também isso para Campo, tanto a votação do Vale quanto essa expertise em todo o governo que ele fez por lá, porque foi uma transformação ali em São José dos Campos e ele é muito bom. Não, e assim, com um peso ali na região do Vale do Paraíba, né? Tem um peso muito grande. Mas e você vê que a coisa tá tão embolada que inclusive o Ramute falou que não é impossível ele mudar de partido. Ele não gostaria, mas existem alguns movimentos para ele ir pro MDB. E aí sim, então, formaria uma chapa, né, Tarcísio com MDB com o Ramute. Olha que coisa louca, né? Mas tem se ventilado aí na política essa situação. E que país mais louco que é o nosso, que o MDB aqui em São Paulo é da direita também, e o MDB nacional é da esquerda. Vai complicar muito essa lógica política. Fica muito complicado, porque o Nunes é um fiel escudeiro do Tarcísio e com certeza se posiciona num lado muito mais da direita. A última eleição mostrou isso. O apoio do Tarcísio de Freitas fez com que Ricardo Nunes se reelegesse prefeito de São Paulo. E a gente sabe que no cenário nacional o MDB já tem um outro enfoque. E o MDB é um partido muito ímpar, né? Você acaba pegando um Michel Temer, um José Sarney, Renan Calheiros, Jader Barbalho. Não tem índio, né? Só tem cacique e é um pessoal forte no país e que acaba definindo muito isso. Ele é forte norte e nordeste. Se conseguir indicar o vice do Lula, talvez seja o Renan Filho. E estão tentando lá. Agora vai desconstruir uma série de coisas no país inteiro. Eu imagino um palanque, né? Porque São Paulo é muito forte na eleição presidencial também. A gente não pode ignorar isso. Como é que fica esse palanque? O Lula, a principal preocupação do Lula é o palanque de São Paulo, de Minas e do Rio. Pois é. No Rio tem lá o prefeito que deve segurar. Agora, São Paulo e Minas ele vai ter que se virar. São Paulo, ele precisa ou do Alckmin ou do Haddad aqui. Eles não vão ganhar o governo do estado de São Paulo, mas eles conseguem tirar de 41% a 43% ou até 45%, o que garante ao Lula 12 milhões de votos, 11 milhões de votos, e a diferença ele tira no Norte e Nordeste, que é a grande diferença disso. Então ele precisa nos três maiores estados do Sudeste ter candidatos que não deixem que ele tenha menos de 40%, muito menos de 40%, para poder garantir essa reeleição. Isso é um estudo que é muito, e todo mundo acha, não, Haddad vem, não ganha nem a pau. Haddad não está vindo para ganhar, Haddad está vindo para fazer 43%. Para fazer palanque. Agora, Rafa, a gente pode pensar também que você falou de Minas, se o Zema sair vice do Flávio Bolsonaro, aí complica ainda mais o cenário. O Zema tem essa situação colocada. O Zema falou que quer sair candidato, né, não vice, mas protagonista da situação. É claro que para o Flávio Bolsonaro seria um mundo muito bom, né, porque o Zema ele é governador de Minas Gerais, o segundo maior
colégio eleitoral do país. Então traz uma força extrema, né, para a candidatura, e também não é uma pessoa com viés tão radical bolsonarista. Sim. Então dá uma equilibrada na situação. Mas enfim, é uma situação ainda que tem muita água para rolar. Ninguém vai se posicionar, eu acho que ainda tão cedo. Como o Martins colocou, a posição também custa cara, né? Porque cria também inimizades, cria também falta de apoio. Então, por enquanto, o pessoal está jogando o jogo da estratégia. Segurar até o último momento, avaliar de fato as forças, né? E claro, financeiramente também. O vice tem uma posição estratégica, né, de base eleitoral e financeira muito importante no jogo. Agora, como é que vai ficar a situação do tabuleiro? Ainda é cedo. E só para apontar Minas, o Lula não tem um nome e não está parecendo que vai aparecer um nome. Eles giram em torno do Calil ou do Rodrigo Pacheco, que são bem desconsideráveis nas pesquisas e pode ser um belo problema. Minas geralmente decide a eleição de presidente e se não aparecer um palanque para o Lula em Minas, sei lá, se não trouxer a Dilma do Banco Mundial ou alguém mais pesado para disputar esse governo do estado em Minas, eu acho que pode ser o grande diferencial aí para a oposição. Eu acho que realmente depois do carnaval, porque ainda a gente está vivendo nesse momento entre carnaval, o brasileiro não sabe se nada acontece, aproveita o carnaval ou pensa em eleição, mas depois do carnaval, e a gente já viu um começo de ano muito acirrado. Antes a gente não falava em eleição antes do carnaval. E nesse começo de ano, até por conta dos caciques aí dos partidos, Kassab, o Valdemar, todos eles se posicionando de forma tão efetiva e nesse posicionamento efetivo com relação a essa disputa de cargos, a gente antecipou essa discussão. Eu sou mais velho que vocês e antes a gente não falava em eleição antes da Copa do Mundo. Pois é. Mas eu acho Era só depois de julho que começavam a mexer em alguma coisa. Mas eu acho que o formato da comunicação mudou esse jogo também, né? As redes sociais provocam nessa interação. As pessoas já querem saber a informação que gira toda hora. Então não tem como segurar mais também a discussão política, porque, claro, afeta a vida de todos nós, né? A política melhora a sua vida, com certeza. É governança, é um bom trabalho de eficiência. Sem política a gente não... Agora, eu brinquei, Rafa, do negócio do bingo do Ramute para definir quem vai ser o vice, mas esse negócio dele sair do PSD e vir sair candidato a vice do MDB é jogo quem pô, não é nem bingo. Quem ganhou fica com o vice. Quem é o vice? É esse. Vamos fazer aqui um paro ímpar para ver quem é que vai ficar com ele na chapa. Imagine como o Kassab ficaria nessa situação. É um desconforto gigante. Ele tá fazendo. O Kassab ele tá jogando tranca, ele tem lavadeira de vice, ele tem lavadeira de candidato, ele tem lavadeira de deputado. Ele tá levando. Mas eu todo particularmente mundo. não acredito, né, nessa movimentação. De novo, o Kassab tá apostando muito numa composição para ter muita força na LESP. Eu acho que seria uma situação de fato que atrapalharia o jogo de governabilidade e não tem um projeto positivo nisso. Bom, eu acho que é esperar o carnaval, como a Fabi falou, e ver como é que a gente evolui nessas definições. Façam suas apostas. A gente podia fazer um bolão. Podia fazer um bolão. Quem vai ser o vice do presidente e quem vai ser o vice do Aliás, se governador. alguma bet se quem vai ganhar, em patrocinar o nosso bolão. O nosso quadro, não é? Só para ver quem ganha esse bolão. A gente vai poder montar algumas possibilidades em bet por aqui. Tá. Eu acho que vai dar bom esse ano. Vai, eu acho que sim. E para encerrar nossas linhas, temos mais um último registro, que foi a viagem do Tarcísio ontem para Brasília, foi visitar o Xandão. Gilmar Mendes, só os bonzinhos. Não, então. No momento bom dia, o STF. Mas Zanin. É uma pena que tudo o que acontece em Brasília não está dando para
para deixar em perspectiva, deixar em evidência o que o Tarcísio foi fazer lá, mas ele está tentando renegociar as dívidas do governo do estado. O governo municipal é a prova de que essa renegociação dá certo, e o que tem de investimento aqui no município, quando zeramos a dívida com o governo federal, do início da negociação, que começou lá para trás com o Kassab, depois veio o Haddad, por último o Bruno Covas e o Ricardo Nunes encerraram com a entrega do Campo de Marte, e resolvemos muita coisa aqui. São Paulo hoje é um canteiro de obras e um berço de investimentos por causa dessa renegociação, e o Tarcísio está lá, foi no Supremo. Acho que tem muitas coisas lá e muitas ações que podem dar uma quebrada para voltar o investimento também no governo do estado. Está muito difícil investir no governo do estado. A gente está falando, né, essa questão da dívida, né, do estado, são praticamente 300 bilhões, né, que a gente deve para a União. É interessante também que São Paulo, ele é responsável por 30%, por mais de 1/3 de todo, né, a receita, né, da União. Então São Paulo paga muito em números absolutos, né, é um valor astronômico. A gente tem arrecadação de 275 bilhões aproximadamente, ou seja, a dívida ela é maior que um ano inteiro de arrecadação, então isso preocupa. Não é uma dívida, né, não é impagável, mas é uma grande dívida que precisa ser realmente muito bem administrada para ser paga. Existia um programa, que é o Propag, né, que foi colocado, né, no estado de São Paulo pelo André Mendonça, para o pagamento pleno das dívidas dos estados, fazendo um pagamento de 30 anos para essa dívida ser zerada. Mas o que aconteceu? Né, o chefe do Tesouro não aprovou. E a gente pergunta, né, mas quem que é o chefe do Tesouro? É o Rogério Ceron. E o Rogério Ceron, ele foi, né, um cargo concursado, ele entrou por concurso, mas a chefia dele no Tesouro foi nomeação. E foi nomeação de quem? Do Ministério da Fazenda, Haddad. Então, essa não aprovação no Propag, que tinha sido aprovado pelo André Mendonça e depois, né, proibido pelo Tesouro, tem um viés político grande também em ano eleitoral. Sim. Né? Porque, de novo, se ele foi nomeado, ele precisa seguir também a orientação de quem nomeou, que é o governo federal. E em ano de eleição, você acha que eles querem Tarcísio bem? Não querem, só que quem paga essa conta, quem que é? São Paulo, né? São Paulo, é o povo. E o governador Tarcísio disse também que nessa visita ao STF, ele chegou a falar também, tentar aí uma negociação para a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, e ele chegou até a destacar que são conversas que começam a ser feitas também com precedentes anteriores, comparando, por exemplo, o ex-presidente Fernando Collor, que também está em prisão domiciliar. Um porque ronca, o outro porque soluça. Na minha época, para ir para prisão domiciliar, precisava de uma doença boa. O Collor está em prisão domiciliar porque ronca, o Bolsonaro estão querendo mandar ele para prisão domiciliar porque soluça, e os nossos, nossos presidiários estão cada dia mais bolas. E aí, quando a gente pensa que o Supremo, né, você pensa, ali nada realmente são pessoas que você pode confiar. Aí vem o escândalo do Dias Toffoli. Gente, se olhar aquilo, assim, a dimensão, e quanto mais a gente é apurado, pior vai ficando. E não tem pudor nenhum, né, Fabi? Assim, a cara de pau é tanta que eles assumem agora tranquilamente, quer dizer, até um pouco tempo atrás, o resort que estava envolvido no escândalo do Banco Master era da família do Toffoli só. Agora o Toffoli já fala pra mídia que na verdade o resort é dele. Não, e defende que eles podem sim ter outros negócios. O Vorcaro tem mensagens com pagamentos para a empresa do ministro. Mas qual o problema disso? Eu vou julgar, né? Que eu falo, é a raposa cuidando do galinheiro. Pois é, como é que eu vou julgar? Como é que eu vou julgar se eu tenho relações diretas com o acusado? Uma hora o Brasil ia acabar acordando para isso, que esses cargos vitalícios induzem a esse tipo de corrupção, e não tem cabimento. Eu acho que... E um cargo por indicação, né? Se a gente pensar o histórico aí do Dias Toffoli,
e acaba respingando forte no governo federal. Sim. Então, Fabi, é aquilo. Eu acho que tanto os tribunais de conta quanto os tribunais que são indicados os seus integrantes, esse negócio do cara chegar lá com 35 anos e ficar até os 75, 40 anos, não tem cabimento. Precisa ter mandato para Tribunal de Contas do município, do Estado, da União. E prestação de contas também, né? E terminar essa nomeação. E precisa ter critério, né? Eu acho que a nomeação também é um crime, porque você imagina você poder indicar o ministro do Supremo Tribunal. Qual é a relação que você está criando? Que futuramente pode te julgar. Exato. Não é? Poxa, você qual a liberdade ali, não é? O cara vai ganhar milhões depois, né? Ele fica tão importante numa pasta dessa que a gente vê contratos da esposa, né, do Moraes de 129 milhões, que a OAB nem entende isso. Né? Nem o escritório tem um contrato nessa magnitude e não é nem premiação, não é pelo sucesso. É simplesmente, vou te pagar porque eu gosto de você. E aí a gente pensa, qual a esfera que a gente pode confiar? Mas é aquilo, eu acho que não é só uma linha pontual, eu acho que é um todo. Eu acho que a mulher do senador virar do Tribunal de Contas é um absurdo, a mulher do governador virar a filha, virar desembargadora por indicação, é um todo. Todas as linhas de indicação, por mais que a gente centre em indicações que são aprovados ou pelo Senado, ou pela Assembleia Legislativa, ou pelas câmaras municipais, por mais que a gente veja essa linha num formato único, mas tem um todo que é um absurdo e que a gente precisa corrigir. Eu acho que o Brasil precisa de transparência, precisa de coerência e precisa também de responsabilidade, né? Eu acho que o Toffoli ter saído da condução do Banco Master é só o primeiro passo. Sim. Eu acho que no caso dele, valeria o impeachment. Agora o Senado vai colocar isso, de fato, para andar. O Alcolumbre vai, de fato, colocar a pauta, porque a gente já falou também. Infelizmente o Senado, existe uma trava institucional. Se o presidente da mesa não quer, nada acontece. O Senado, tem um outro o Congresso problema Nacional, também. as câmaras municipais e as assembleias legislativas. Quem faz isso é a mesa diretora e é o presidente, é deliberação do presidente colocar em votação. Ou seja, a gente fica na mão de um poder absoluto de uma única pessoa. Que foi eleito pela maioria. Exato. Mas a maioria depois não pode decidir nada. Por isso que a maioria tem que estar sempre atenta em quem está votando. Você sabe que eu faço sempre uma pesquisa. As pessoas falam para mim assim, eu não gosto de política. Eu falo, você lembra em quem você votou para deputado e para senador? Porque as pessoas esquecem. Até lembram de presidente e governador, mas não lembram para deputado, para senador, para vereador. E aí a gente fica na mão, né? Aliás, Gustavo, que está querendo fazer uma enquete na Avenida Paulista, sempre comenta com isso. Não precisa nem perguntar em quem votou. Pergunta quem são os 3 senadores do estado de São Paulo. Eu duvido que a gente tenha 5% de retorno dessa informação. Ninguém lembra dos nossos 3 senadores que estão lá. Pois é. Então, é sobre isso que a gente quer conversar com você, levar informação para você, sempre aqui no Tabuleiro da Política. Considerações finais, Maurício Martins? Sem considerações finais, bom carnaval para todo mundo, bom final de semana, até sexta-feira que vem. E vamos torcer aí, cada um pela sua escola Maurício do coração tá aqui na São Paulo. Né, não tô. A escola que eu fiquei por mais de 20 anos está entrando na avenida com menos meio ponto. Daí no carnaval passado, com 0,8 acabou caindo uma das escolas. Os integrantes da Rosa de Ouro vão ter que fazer um desfile primoroso aí para se manter no grupo especial. Tô torcendo, tô mandando energia para todos os amigos que estão lá e para ver se a gente consegue fazer toda essa linha. E escola de samba é uma coisa muito interessante porque todas entram campeãs, né? E você, conforme vai errando, vai tirando ponto. E isso é uma coisa que complica muito e acaba tendo umas quedas assim bem diferentes. Torcendo pela Rosa de Ouro, energia positiva para meus amigos de lá. Perfeito. Rafa? Maravilha, né? Hoje, sexta-feira, começa o carnaval. Então, né, de novo, São Paulo tem o maior carnaval de rua do mundo.
Mas temos que, né, curtir a festa com segurança, com alegria. É isso que a gente espera, Fabi. Perfeito. Então, bom carnaval para vocês, porque o ano vai começar na próxima sexta-feira. Muito bem. Tabuleiro Político por aqui, a gente levando toda essa informação para você. Na próxima sexta-feira tem mais Maurício Martins e Rafael Bergamo aqui com a gente. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem mais download da Notícia Primeira Edição.